Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a promessa do Espírito Santo, tá? Que eu olho para as pessoas que não conhecem Jesus e fico assim, meu Deus, como é que consegue viver, acordar, viver com tudo que tem no mundo? Eu não sei se as pessoas não enxergam o que eu enxergo, não sei como que as pessoas vivem sem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos ajuda, é que nos auxilia, é que nos cura, é que nos incentiva, é que nos dá esperança, tá? Tá lá em João 14, a partir do 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, o Espírito Santo, quando Jesus estava, ou os profetas mesmo, ele habitava, ele tá, a presença do Espírito Santo, né? Mas a partir do momento que Jesus prometeu, ele prometeu para morar dentro da gente, tá? Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, tá? Dizer que ama Jesus é guardar os mandamentos, haja o que houver. Se você ama Jesus, tá? Eu acho que a igreja brasileira tem que ter muita vergonha da igreja na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, né? No Sudão, na Nigéria, em que os cristãos estão morrendo e não negando o nome de Jesus. E no Brasil as pessoas estão se vendendo para o diabo para ter dinheiro, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, se tu faz as coisas certas, Deus te ama e ele vai se manifestar para ti, né? E disse-lhe Judas, não o Iscariotes, outro Judas, né? Que era um nome bem comum no tempo. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, não vai estar por fora, vai estar dentro. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo morando dentro da gente, ele mesmo traz a palavra, ele mesmo faz tu entender a palavra dele, tá? Então, se você aceitou Jesus e se batizou, começa a orar e pedir, eu quero ser batizado com o Espírito Santo vem sobre mim, porque ele mesmo fala contigo, ele te aconselha, ele te ajuda, porque ele passa a habitar dentro de ti, ele tá aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Por que não se turbe o vosso coração? Porque a vida não é, né? Não é aquele moranguinho maravilhoso, não. É a vida. Ela é o que é. Nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Quer dizer, eu já vim de lá, abri mão da minha glória, estive aqui, vocês se me amassem, vocês iam exultar, quer dizer, festejar, porque eu vou voltar. Eu já fiz o meu sacrifício, então eu tenho que subir de volta ao lado da destra do Deus Pai Todo-Poderoso, né?
eu vou-lhe disse antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Isso aqui Jesus estava falando antes de ser, né, crucificado. E nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui, tá? Então, a gente falando sobre a gente tem que negar, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Por que a gente não tem desculpa para negar as nossas vontades? Porque Jesus é Deus, tá? E Jesus, em forma humana, com certeza que a parte humana dele, a carne dele, que sentia dor, que sentia fome, que sentia sede, cansaço, que tinha vergonha, não queria passar pela cruz. E muitas vezes, tá? A gente precisa sempre do Espírito Santo, porque a gente não quer passar pela cruz, a gente não quer passar pelos processos que a vida nos apresenta e a gente é obrigatório passar, né? Se a gente pudesse pular de fase, a gente pulava. Por isso o Senhor Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? A gente passaria todos os cálices se a gente ficar só numa boa, só na alegria, na felicidade. A gente não ia ter que tolerar gente que tu não gosta, gente falsa, gente, olha... né? Isso acontece muito em empresa, né? Que tem o funcionário puxa-saco que não trabalha, que faz fofoca, que intriga. Ele esconde alguma coisa para todo mundo ficar procurando e perdendo tempo, para irritar, sabe? Para desconcertar. Sempre tem esse tipo de gente em tudo que é lugar. Se a gente pudesse, a gente pularia todas essas fases. Se eu pudesse desconhecer as pessoas, eu desconheceria. Eu nunca mais ia ter contato com certas pessoas. Mas Deus, né? Deus é Senhor. Quando aceita o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, tá? Da tua vida, é Ele que manda, tá? Eu não sou dona do meu narizinho, eu não sou empoderada, não tem empoderado no reino de Deus, não tem dono do nariz, não faz as próprias regras, porque a gente não tem desculpa para fazer aquilo que o próprio Deus não fez. Então, Jesus, com certeza que ele não gostaria de sentir toda a dor que ele sentiu, toda a vergonha, toda a humilhação, o desprezo, a rejeição. Jesus não gostaria de sentir, tá? Imagina, o Senhor, sendo Deus, ele tinha poder de ressuscitar mortos, ele poderia... Aquele episódio de Elias, né? Que ele disse, desça fogo do céu e mate o capitão de 50 e seus 50, descia fogo do céu e queimava eles. Então, o Senhor Jesus... Se Elias, o profeta, né, fazia essas maravilhas, né, de fazer cair fogo do céu e matar o capitão de 50 mais os seus 50, tu imagina o poder que Jesus, sendo Deus, que não era profeta, ele é Deus, poderia fazer. Mas mesmo assim, ele a si mesmo se entregou e morreu por amor de mim, por amor da tua vida, pelo amor da vida de toda a humanidade, de quem não despreza ele, de quem aceita ele. Então, a gente precisa buscar o Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo para a gente violentar a nossa vontade, tá? Em favor da vontade de Deus, tá? Muitas vezes a nossa vontade faz, assim, ó, bate todas, sabe? Ela é muito mais lúcida, muito mais sóbria, muito mais racional, só que a fé é loucura, tá? E tu tem que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, Senhor, a loucura é tratar bem quem te trata mal. Às vezes é conviver com quem tu não gostaria nem nunca mais enxergar. Fazer assim, ó, eliminar, sabe, da tua vida, assim, ó, fingir que não existe. Muitas vezes o que Deus quer é que tu tenha convívio com essas pessoas, às vezes no trabalho, na família, nos parentes, tá? Onde você tá, você nunca mais gostaria. Mas negue-se a si mesmo é fazer o que Deus quer. Fazer a vontade de Deus, não a tua. Então a vida tem muita coisa séria, tá? Que a gente tem que se submeter a Deus. E para isso, lê um salmo, tá? Acorda, às vezes acordo de madrugada. Se você também tem, pega um salmo, lê e fala, ó Senhor, o Senhor sabe, o Senhor
esteve na terra como homem, teve morte de cruz, o Senhor sofreu, padeceu a pior morte, né? Que é uma morte horrorosa, horrenda, né? E o Senhor padeceu por amor à humanidade, e o Senhor tá vendo a minha dor, o Senhor tá vendo o que eu tô passando, o Senhor tá vendo que eu não tô gostando, que eu não tô nada... Então eu peço, Senhor, para mim continuar a caminhada, para mim não desistir, envia o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, vem ser a minha força, vem ser o meu auxílio, tá? Que cada um de nós temos as nossas histórias particulares, né? Que só Deus conhece. Então, medita em João 14, pede o Espírito Santo, tá? Porque ele te traz alegria em meio a momentos que tu não tá nem um pouco alegre, mas Deus te traz esperança, Deus te traz alegria, Deus te consola, Deus te ajuda, Deus te dá força. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que ter Deus dentro da gente, tá? Antigamente, o mundo era um pouquinho melhor, não que foi uma maravilha que desde o Éden ficou ruim, né? Mas parece que cada dia tá pior. Então, você tem direito ao Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, se você tá tendo uma caminhada, começa a buscar e a pedir o Espírito Santo, porque a vida cristã sem o Espírito Santo... Tu vai empurrando com a barriga, tu vai te esforçando na força do teu braço. Eu tenho dito assim, ó, faz certo, anda reto e direto. Mas tem hora assim que tu vai chutar o balde se não tiver o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é quem nos condiciona, que nos dá força e nos ajuda a gente permanecer no caminho de Deus, tá? Sem o Espírito Santo, ó, vai fracassar espiritualmente, tá? Porque a gente não tem força... nem emocional, nem física, nem força nenhuma para ter o cristianismo, para viver o verdadeiro cristianismo, se não for o Espírito Santo. Tá bom? Então, um beijo. Até a próxima.